Doutora Cida, algumas doenças estão relacionadas diretamente ao uso da falta de voz. Uma criança com 3 anos, por exemplo, é normal ela não falar? Não, não é normal que uma criança com 3 anos ainda não esteja falando, né? É preciso que se investigue o porquê que essa criança não está falando. O fato de a ausência da fala, o fato de ela não estar falando, já é um indício de que alguma coisa não está indo bem. E existem 2 coisas principais que devem ser investigadas. E da qual dependem basicamente a presença da comunicação oral na criança de 3 anos. Em primeiro lugar, é preciso se certificar se essa criança ouve. Tá? Porque a comunicação oral ela só vai acontecer de uma forma plena, de uma forma satisfatória, se a criança conseguir receber as informações da família, dos amigos, das pessoas que convivem com ela. Então é importante a gente saber se essa criança ouve. A primeira coisa que deve ser feita, então, uma consulta ao médico, ao próprio pediatra ou ao otorrino, que vai encaminhar então para uma avaliação audiológica. E hoje em dia existem métodos para se investigar, para se ter certeza se uma criança ouve desde bebezinho. Então, doutora, a partir de que idade a mãe começa a se preocupar com a falta da fala? Bom, olha, é importante assim que a criança, por exemplo, com 1 ano já esteja começando a pronunciar algumas palavras, nem que sejam palavras soltas, já com significado. Tá? Isso, então, a gente costuma falar assim, mas no aniversáriozinho de 1 ano ela já estava falando, já consegue falar mamãe, papai, água, bola, algumas palavras assim. Então, isso já é um indício. Então, no primeiro ano, no final do primeiro ano, ela deve ser capaz de pronunciar algumas palavras isoladas. Mas é importante, por exemplo, que os pais observem, porque se eu tenho um bebê que ainda não tem 1 ano, tá? Mas ele já está com 6 meses, com 7 meses e não balbucia nada, tá? Isso também já deve ser um indício, porque é normal que a criança lá pelos 6, 7 meses, por exemplo, balbucie algumas sílabas. Então, duplica ba, 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 da, ga, ga. Ela tenta se comunicar, mesmo não pronunciando palavras com significado. Isso é um sinal que ela está desenvolvendo normalmente. Quando a criança não faz isso, já pode ser um sinal, então, de que algo não vai bem. Tá? Então é importante que os pais compreendam de que ela precisa ouvir, mas que ela também quer a segunda coisa. Então ela precisa ouvir e a segunda coisa é receber estimulação. Então essa criança precisa estar num ambiente onde as pessoas conversam com ela. Não existe aprendizado de fala sem que alguém esteja conversando com essa criança. Depende muito do meio, dos pais. Exatamente. Então, muitas vezes, uma mãe, às vezes mais preocupada em manter a criança limpinha, arrumadinha, a casa arrumada, a casa brilhando, muitas vezes se preocupa tanto com o serviço, com as coisas que tem para fazer em casa e às vezes acaba não conversando. Para que eu vou conversar? Ela não entende, não fala. É importante só eu trocar a fralda, deixar limpinho, dar comida e acabou. Não, é preciso conversar com essa criança, porque mesmo quando ela ainda não é capaz de falar palavras, pronunciar palavras corretamente, ela é capaz de compreender, inclusive pelo tom de voz da mãe. Existem estudos que até durante a gravidez... Exatamente. Então a criança consegue perceber se a mãe está feliz, se a mãe está triste, se ela está alegre com ela, se ela está proporcionando prazer para a mãe ou não. E isso é preciso que aconteça isso para que lá na frente, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a criança então esteja já conversando com frase. Então, eu falei, palavras soltas ali no primeiro ano, mas no final do segundo ano ela já deve ser capaz de formar pequenas frases. Com 2 anos, doutora, por exemplo, uma criança que troca letras, é normal? Sim, com 2 anos ela trocar algumas letras ou ela ainda não falar algumas letras é normal, porque no processo de aprendizado nosso, fonêmico, a gente vai aprendendo alguns sons antes e alguns outros sons mais difíceis vão aparecer mais lá na frente. Então, por exemplo, alguns R's, falar os grupos consonantais, por exemplo, prato, preta, cravo, porta, festa, esses encontros consonantais, essas sílabas dobradas, são mais difíceis. Uma criança com 2 anos não é capaz de fazer isso ainda. Ela vai conseguir isso mais para frente. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma criança de 4 anos, tá? E que não tem alguns sons que ela já deveria ter, por exemplo, ela ainda não consegue fazer não fala chave, ela fala save, ela não fala peixinho, ela fala pecinho, ela não fala Coca-Cola, ela fala tota-tola, ela já está, então, trocando, ela já deveria ter aprendido algumas coisas e ainda não aprendeu. Então, é uma criança que realmente já deveria estar procurando ajuda para que, antes do período da alfabetização, ela já tenha conseguido resolver essa defasagem e chegue para a alfabetização com a comunicação oral dela
completa e adequada para que ela possa aprender, então, a ler e escrever corretamente. Quer dizer, doutora, existe uma idade limite para procurar ajuda médica, nesse caso? Sim, existe. Assim, é importante que as pessoas estejam atentas para algumas etapas, né? Então, como eu estava falando, no primeiro ano, algumas palavras isoladas, no segundo ano, já algumas pequenas frases, no terceiro ano, no final do terceiro ano, a criança já deve ser capaz de formar frases mais completas, aos 4 anos, frases cada vez mais complexas, ela deve ser capaz, por exemplo, de poder dar um recado, de transmitir um recado para outra pessoa, ela deve ser capaz de contar o que aconteceu no dia dela, né? E se os pais, percebendo, comparando essa criança com outras crianças da mesma idade, percebem que ela ainda não tem a capacidade de falar algumas palavras, de falar alguns sons, é importante que os pais procurem agir do mais rápido possível, porque, em geral, nessa fase é muito fácil, muito rápido resolver as coisas. Quando os problemas vão permanecendo, vão sendo muitas vezes adiadas, a solução vai sendo adiada, o problema às vezes fica mais difícil e torna-se mais longo até, muitas vezes, o tratamento.